Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. Como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo falando de economia. Olha só, o preço dos imóveis subiu em média quase 6% em um ano. O dado é do FIPE-ZAP, o índice que acompanha os preços dos imóveis residenciais e comerciais em todo o país. A alta exata foi de 5,66% nos 12 meses encerrados em março, com aumentos registrados em 49 das 50 cidades pesquisadas pelo índice FIPE-ZAP. Os maiores aumentos foram verificados em Goiânia, com quase 18% de alta, seguida de Campo Grande, Maceió, Florianópolis e Curitiba, todas com elevações acima da inflação acumulada no mesmo período. Entre as 16 capitais que integram o índice, só 4 registraram um aumento menor que a inflação: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, que mesmo assim ainda tem um dos preços de venda mais caros do país. Só que a capital paulista não está no topo do ranking, está em terceiro lugar. Antes dela, vem Itapema, em Santa Catarina, com 1 metro quadrado custando aí em torno de R$11 mil. Em primeiro lugar está Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, com 1 metro quadrado chegando aí a quase R$12 mil. E olha só que legal essa notícia. A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito para pessoas com necessidades especiais. Cadeiras de roda, próteses e aparelhos auditivos, entre outros, poderão ser financiados. A instituição anunciou o lançamento de uma linha de crédito para esse público ainda este mês, com empréstimos que vão variar entre R$5 mil a R$30 mil para compra, manutenção e reparo de produtos e serviços de tecnologia assistiva. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Quem tiver interesse, basta pedir o crédito diretamente nas agências do banco. Coordenada pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, a linha de crédito terá juros mais baratos que os do mercado, com subsídio do governo federal, e taxas de 6% ao ano para quem ganha até 5 salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. Além dos equipamentos tradicionais para pessoas com deficiência, a linha de crédito pode financiar a adaptação de imóveis e até de veículos para esse perfil, que também poderá financiar a manutenção, a revisão e o reparo de produtos. E agora uma notícia muito triste. Menos de 10 dias depois de um ataque em uma escola em São Paulo, mais uma tragédia foi registrada contra crianças em Santa Catarina. Pelo menos 4 alunos morreram e 3 ficaram feridos, sendo um deles ficou em estado grave após um ataque a uma creche. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso de cerca de 25 anos teria invadido o Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, nesta manhã. Ele estava armado com uma machadinha, atacou as crianças e depois teria se entregado à polícia. Viaturas policiais, ambulâncias e alguns pais estão no local, que fica no bairro Velha. Todas as vítimas são alunos da creche, que é particular. E todas as crianças que estavam na escola já foram retiradas pela polícia e entregues aos pais. A Polícia Militar está no local para investigar o caso. E eu mudo de assunto agora para falar que 325 mil acidentes de trânsito registrados no ano passado foram causados por motoristas com suspeita de embriaguez. Os números de acidentes causados por embriaguez ao volante no ano passado foram praticamente o dobro dos registrados em 2021. E nesse ano, a situação continua preocupante. Só nos primeiros 3 meses já foram contabilizados 539 acidentes causados por motoristas embriagados. Médicos e especialistas alertam que a presença do álcool no organismo compromete a maioria dos sentidos, como visão, percepção e capacidade de julgamento. Vale lembrar que, por menor que seja a quantidade de álcool ingerida, beber e dirigir é crime. Lamentavelmente, diversas famílias brasileiras são devastadas diariamente pelo ato de pessoas inconsequentes.
Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram atropeladas por motoristas que assumiram o risco de beber e dirigir. Larissa Rodrigues de Assis se formou em Direito há uma semana e deixou uma filha de 8 meses. Ela estava em uma moto, atingida por um carro em alta velocidade. Testemunhas disseram que o carro invadiu a pista contrária em alta velocidade para fazer uma ultrapassagem e que o motorista tentou fugir do local. No boletim de ocorrência, os policiais relataram que ele estava com hálito etílico muito forte, não conseguindo ficar em pé e estava com olhos avermelhados. Ainda em Minas Gerais, no último final de semana, o ciclista Eduardo Lobato, de 41 anos, morreu depois de ser atropelado enquanto pedalava na BR-040, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo. Olha só, o Brasil é o país da América Latina e do Caribe que melhor se recuperou da pandemia. O diagnóstico é do Banco Mundial. O Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza do Brasil durante a pandemia. Já convertendo o valor de dólar para real, pela cotação atual, a proporção de pessoas na América Latina com menos de R$ 34,85 por dia era de 29,7% em 2019. Subiu para 34,4% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Depois caiu para 31,4% em 2021 e para 31% em 2022. Mas quando o Brasil é incluído, esses percentuais são menores de 2019 até o ano passado. Os dados de vulnerabilidade social, que abrangem aqueles que recebem de R$ 34,85 a R$ 71,22 por dia, também são melhores na América Latina quando contabilizados os números do Brasil. Em 2022, a estimativa do Banco Mundial indica que havia 31,5% de pessoas nesta situação na América Latina e Caribe. Ao excluir o Brasil, a proporção sobe para 32,9%. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza na região aumentou, com aproximadamente 19 milhões de pessoas entrando na situação de grave vulnerabilidade econômica e social. De acordo com o relatório, é um retrocesso de 7 anos ou mais nos ganhos anteriores e afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limite da pobreza. Com a ajuda do Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia. O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas desta situação em 2020. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!